Não é tu que me pedia, mulher. Quem está te pedindo água é a água da vida. Eu não preciso de água. Eu só estou te dando a oportunidade de me conhecer. Ah, se tu soubesse quem te pede água. Ela olha para ele, quem é o senhor príncipe? É alguém importante? Ele disse, se tu soubesse, mulher, tu não estava me negando água. Era tu que estava me pedindo. E sabe o que eu faria? Eu te daria. E sabe a água que eu te dava? Era a água que fazia você saltar para a vida eterna. Quando ele fala isso para ela, ele olha para ela e diz, mulher, quem é o seu marido? Ela disse, não tenho marido. Ele disse, disseste bem, porque tu tivesse 5. E o com quem tu vive hoje não é teu, é dos outros, é emprestado, é uma maseada. Tu foi mulher de 5 homens, sua prostituta, mas agora tu está com um que nem é teu. Ela olha para ele e diz, tu és um profeta? Quem escutou a minha vida? Tu és um profeta. Jesus está dando a oportunidade àquela mulher de conhecer quem era Jesus. Certamente ela ouviu o povo dela dizer assim, ó, samaritano que se preze, não tem papo com judeu. Tem um tal de Jesus dizendo que é o Cristo, ele não é judeu, é falso profeta, não acredita, é tudo de ruim. E quem sabe ela não tinha oportunidade de conhecer quem de fato era Jesus. Naquele dia ela viu que ele não era apenas um judeu, ele era o Filho de Deus, ele era o Salvador, ele era profeta. Ele estava querendo dar oportunidade a ela de conhecer a salvação. E naquele momento ela teve. Ele gerou oportunidade a ela com a atitude propositada de quê? De pedir água. Ele não queria água, ele queria salvá-la, mas ele pediu para gerar oportunidade para ela. Aleluia. Quer ver mais na Bíblia? Quando ele fez isso outras vezes, a Bíblia diz, meus queridos amados irmãos, diz a Bíblia, aleluia, no Evangelho de João, no capítulo de número 11, versículo 17 a 22, diz a Bíblia que Lázaro tinha morrido e mandou chamar Jesus. Jesus chegou no 4º dia depois da morte, depois do sepultamento. Se você observar, irmãos, parece simples. Jesus chegou atrasado porque estava ocupado, a gente prega assim. Jesus chegou atrasado porque estava longe, mas na verdade aqui era um propósito. Porque se você não tem conhecimento, rondava-se naquela época uma doença que me falha a memória agora o nome dela, mas essa doença ela existe até hoje, não é comum em países. Eu pelo menos tenho ciência que ela ainda está em um país, ela está em um país, mas não é muito forte esse caso, mas ela existe. E essa doença, quando ela pega uma pessoa, a pessoa, ela, aleluia, cai, fica como morta, e chega a durar até 4 dias, o máximo 4 dias, e depois de 4 dias ela volta. Houve casos de pessoas assim, e com 2 dias iam sepultar, e a pessoa voltou, achou que tinha morto. Os médicos